O céu noturno sempre foi um convite ao desconhecido. Por milênios, a humanidade olhou para as estrelas acreditando que a luz era o único guia para a verdade. Mas a ciência moderna nos revelou um segredo inquietante. A matéria que compõe nossos corpos, os planetas e as galáxias, é apenas uma película fina sobre um oceano vasto e incompreensível. Estamos cercados por forças que não podemos ver e substâncias que desafiam as regras básicas da existência. O que acontece quando as leis da gravidade e da causalidade se dobram? O que ocorre quando encontramos a exótica matéria? Considere o mundo ao seu redor. Tudo que você toca tem massa e ocupa lugar no espaço. Desde os tempos de pensadores gregos, séculos antes de Cristo, acreditávamos que a substância do universo era sólida e previsível. Mas a física quântica e a relatividade geral abriram uma fresta para algo diferente. A exótica matéria não é apenas estranha, ela é o impossível tornado realidade. Ela possui propriedades que não encontramos em nenhum elemento da tabela periódica. Ela flutua onde deveria cair e acelera na direção oposta ao toque. Pense na ideia de massa negativa. Na física cotidiana, se você empurra um objeto, ele se afasta. No domínio da exótica matéria com massa negativa, o objeto viria em sua direção. É um conceito que parece desafiar o bom senso, mas as equações de Albert Einstein permitem sua existência. Visualize um fluido que, ao ser contido, exerce uma pressão externa tão poderosa que poderia manter aberta uma fenda no tecido do espaço-tempo. Esta é a chave teórica para os buracos de minhoca, pontes que ligariam pontos distantes do cosmos em instantes. A busca por essas substâncias não é apenas ficção. Em laboratórios de altíssima tecnologia, cientistas utilizam a inteligência artificial para processar trilhões de dados vindos de colisores de partículas. Eles procuram por rastros de partículas que viajam mais rápido que a luz, os chamados táquions. Se tais partículas existem, elas subverteriam nossa noção de passado e futuro. A exótica matéria nos força a questionar se o tempo é realmente uma linha reta ou um tecido que pode ser dobrado e manipulado por mãos suficientemente avançadas. Visualize as profundezas de uma estrela de nêutrons. Ali, a pressão é tão extrema que os átomos deixam de existir como os conhecemos. Os núcleos se dissolvem em uma sopa de quarks e gluons. Nesse estado, a matéria se comporta como um fluido perfeito, sem viscosidade. É um laboratório natural para o estudo do exótico. O que aprendemos observando esses faróis cósmicos altera nossa percepção sobre a estabilidade da realidade. O universo não é apenas mais estranho do que supomos. Ele é mais estranho do que somos capazes de supor sem o auxílio da matemática profunda e da inteligência artificial. Considere agora o condensado de Bose-Einstein. Quando resfriamos o gás a temperaturas próximas ao zero absoluto, os átomos perdem sua identidade individual. Eles se fundem em um único superátomo que exibe propriedades quânticas em escala macroscópica. Este estado da matéria flui sem resistência, subindo pelas paredes de recipientes e desafiando a gravidade. É a exótica matéria manifestada diante de nossos olhos em um ambiente controlado, provando que as regras da natureza mudam drasticamente sob condições extremas. A energia escura e a matéria escura compõem a maior parte do que existe, mas permanecem fantasmas para nossos sentidos. Alguns teóricos sugerem que o que chamamos de matéria escura pode ser uma forma de exótica matéria que interage apenas através da gravidade. Se pudéssemos capturar uma fração dessa substância, mudaríamos o curso da civilização. Pense na possibilidade de construir motores que não queimam combustível, mas utilizam a repulsão gravitacional para cruzar o sistema solar. As distâncias que hoje levam décadas seriam percorridas em dias. Muitos se perguntam,
se o ser humano está pronto para lidar com tal poder. Desde os primeiros registros de observação estelar antes de Cristo até os supercomputadores modernos, nossa curiosidade sempre superou nossa cautela. A inteligência artificial hoje nos ajuda a simular como seria a estabilidade de uma nave espacial movida por dobras espaciais. Sem a exótica matéria, essas viagens permaneceriam no campo dos sonhos. Com ela, o universo se torna um bairro acessível. Visualize o momento em que a primeira partícula de massa negativa for isolada e estabilizada. Seria o início de uma nova era, tão transformadora quanto a descoberta do fogo ou da eletricidade. O controle sobre a densidade de energia do vácuo permitiria que a humanidade não apenas observasse o cosmos, mas moldasse a própria estrutura da existência. Considere a responsabilidade de portar as ferramentas que definem o que é possível. A exótica matéria é o espelho que reflete nossas maiores aspirações e nossos medos mais profundos sobre o desconhecido. A imersão nesse tema nos leva às fronteiras da filosofia. Se a matéria pode ser exótica, se o tempo pode ser invertido e se o espaço pode ser curvado, o que resta de absoluto? A resposta pode estar na própria busca. A ciência não é um destino, mas um processo fluido de descoberta. A inteligência artificial continuará a decifrar os padrões ocultos no ruído cósmico, enquanto nós continuaremos a olhar para cima, não mais como meros observadores, mas como futuros navegadores desse oceano exótico. Pense no universo como um grande quebra-cabeça onde faltam as peças mais importantes. A exótica matéria é a peça central que conecta a mecânica quântica com a cosmologia. Cada avanço nos laboratórios de criogenia ou nos observatórios de ondas gravitacionais nos aproxima de uma compreensão total. O documentário da nossa espécie está apenas começando, e os capítulos escritos com exótica matéria prometem ser os mais fascinantes de todos. Visualize um futuro onde as cidades flutuam acima das nuvens graças ao magnetismo exótico e onde as comunicações ocorrem instantaneamente entre galáxias. Não é uma questão de se isso acontecerá, mas de quando. A história da ciência nos ensina que o impossível de hoje é a tecnologia cotidiana de amanhã, desde as pirâmides construídas muito antes de Cristo até as estações espaciais. O desejo de transcender o ordinário é o que nos define. Ao encerrar esta jornada visual e intelectual, considere que o universo é um lugar vasto e acolhedor para aqueles que ousam entender suas regras mais íntimas. A exótica matéria não é uma anomalia, mas uma característica fundamental de um cosmos rico e complexo. O fluido da realidade é profundo. Estamos apenas começando a molhar os pés em suas margens. O mistério permanece, mas a luz do conhecimento, amplificada pela inteligência artificial e pela coragem humana, continuará a iluminar o caminho em direção ao coração da matéria.